meus caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Solto. E na conversa de hoje nós temos Sofia Ribeiro. Tudo bom? E um convidado importantíssimo, nosso professor de História, Rafael Santa Rosa. Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Começar? Estou ansioso para esse bate-papo. E na conversa, eles e eu, sou a apresentadora Laís Lima, vamos explicar um pouco sobre o poder econômico e geopolítico do Brasil. Então bora lá? Puxa a vinheta! Bom, vamos primeiro conhecer o nosso querido convidado. Eu vou pedir para que o senhor explique um pouco da sua carreira como professor, etc. Pronto, vamos lá. Eu tenho formação em História, né? E mestrado em História. Atualmente estou fazendo doutorado em Educação, né? Trabalhando ali com tecnologias, com inteligência artificial. Uma longa experiência aí no ensino superior e na educação básica também. Sobre a IA, eu vi no sua bio no Instagram que você apoia o uso da IA. Você acha que ela pode ajudar como no ensino? Tanto com os alunos De diferentes formas. Hoje, a IA que a gente está tendo acesso aí, a IA generativa, né, que é o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, entre outras, elas têm um objetivo muito claro: entregar algo, né, alguma produção, seja textual, visual, enfim. Então, no campo da educação hoje, é interessante a gente ver as possibilidades que ela tem, né? De tutoria de ensino, de criar questões, de auxiliar o aluno naqueles pontos que ele está com um pouco menos de entendimento do conteúdo. E aí, diante do nosso contexto, né? Já adiantando aqui um pouco do nosso bate-papo, né? Hoje a gente está assistindo aí uma rivalidade entre a China e os Estados Unidos para ver quem é que vai sair nesse cenário internacional aí, quem vai dominar a inteligência artificial. Inclusive a China, ela tem cada vez mais incentivado o uso, o aprendizado da inteligência artificial na educação básica, né, como uma forma de preparar os seus cidadãos, né, para que daqui a 20, 15 anos eles estejam aptos a trabalharem com IA. O mercado de trabalho, certo? Quantos anos de profissão o senhor tem? Quantos anos de profissão? Agora você me fez uma pergunta bem difícil. Eu acredito que em torno de 15 a 17 anos já. Eu gostaria de fazer essa pergunta porque existiu uma nova lei, né, da proibição do uso de celulares, a não ser que seja com a autorização do professor. Ela ajudou em caso da IA ou não? Então, a gente tem dois pontos interessantes aí. Existem vários estudos que colocam hoje, inclusive tem um livro recente que é chamado Geração Ansiosa, que é de um psicólogo norte-americano, que ele fez uma análise de como o celular ele acaba impactando na nossa vida, né? Como criamos uma dependência com o aparelho, como a geração atual, mais jovem, ela vem sofrendo dessa dependência o tempo todo, né? Dessa carga de informação, e como isso tem sido prejudicial no processo de aprendizado deles, né? Então, de fato, por um lado, você consegue ter o foco da turma um pouco mais voltado para o conteúdo. Por um outro lado, a gente deixa de trabalhar com alguns recursos tecnológicos em sala de aula, né? Então, que seriam essenciais? Isso. Não diria que seriam essenciais, mas eu diria que seriam possibilidades de melhorar o processo de aprendizado do aluno ali. Okay. O que a gente tem que observar hoje é qual vai ser o impacto disso daqui a 2, 3 anos. A gente está aplicando agora no Brasil, algumas escolas de forma mais correta, outras ainda beirando ali uma certa desinformação em relação à lei, e aí não tem como a gente traçar um parâmetro e dizer, não, houve uma evolução significativa no aprendizado. Isso só daqui a uns 2 anos. 3, vai demorar um pouquinho. Vai. Bom, vamos ao assunto que interessa sobre o nosso país. Bom, o Brasil, nós sabemos que ele é uma das maiores economias do mundo e dono de recursos naturais bem estratégicos. Ele é dono de uma matriz energética mais limpa e também ele é dono da maior floresta tropical do planeta. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda enfrenta problemas como dependência de commodities, pressão ambiental e problemas de desigualdade. E entre os Estados Unidos, China, G20 e os BRICS, o país ainda busca se afirmar nesse cenário global. Bom, vamos começar com as perguntas. Professor, quando a gente fala que o Brasil ele tem a capacidade, ou ele é uma potência, você acha que nós estamos exagerando ou que, de alguma forma, nós temos elementos para fazer parte de potências mundiais? Não acho que seja um exagero, não. Hoje o Brasil, se a gente for pegar os nossos vizinhos aqui na América do Sul, o Brasil hoje é a principal potência econômica na América do Sul, né? Se a gente pensar a nível de Mercosul, quem lidera o Mercosul ali é o Brasil. E, além disso, nós temos um papel de protagonismo no cenário
internacional quando pensamos os países da América do Sul, do nosso bloco econômico aqui. E cada vez mais o Brasil ele vem estreitando algumas relações econômicas, vem intermediando negociações no âmbito internacional aí, né? E um ponto importante de lembrar é que, historicamente falando, o nosso país ele vem de séculos aí voltados para o abastecimento do mercado externo com os nossos produtos, né? Quais são esses produtos? A gente, historicamente falando, produzimos cana para o açúcar para o mundo, né? Café para o mundo. A gente teve o ciclo da borracha também voltado para atender as demandas internacionais. Enfim, então, historicamente falando... Desculpa interromper. Inclusive, algumas coisas no... Quando teve a tarifa do Donald Trump, algumas coisas aumentaram, né, Nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Tanto que ele teve retirada de vários alimentos, principalmente, né? Ó, se a gente pensar a nível de Sergipe hoje tem como um dos produtos de maior exportação a laranja. Tá? E aí? Quem é que consome essa nossa laranja? Justamente o mercado norte-americano. Quem é que consome a nossa carne bovina? O mercado norte-americano é um grande consumidor. O nosso café, o mercado norte-americano é um grande consumidor. Então, o tarifaço, né, que ele propôs, meio que ele também se auto-prejudicou com isso, né? Que fornecemos produtos para eles que são fundamentais. Nós compramos tecnologia norte-americana? Compramos. Nós compramos produtos industrializados norte-americanos? Compramos, mas produtos esses que estão sendo gradativamente substituídos pelos produtos chineses. Sim. Inclusive, cada vez mais, se a gente for observar nesse cenário, a China ela tem buscado estreitar relações com o Brasil, tanto em comprar os nossos produtos como em vender. Tá? Então, diante desse tarifaço que o Trump propôs, a primeira coisa que você vai observar é uma aproximação da embaixada chinesa com o governo brasileiro para estreitar ainda mais os laços e tentar aproveitar essa lacuna deixada, né, pelo produto, ou melhor dizendo, pela compra do mercado norte-americano dos nossos produtos para tentar levar esses produtos para o mercado chinês, que diga-se de passagem, né, geograficamente falando, ali em termos de território, em termos de população, é um mercado bem interessante. Entendo. Certo. Bom, vou fornecer alguns dados para o senhor. O nosso PIB ele é o 10º maior da economia mundial. Como o senhor disse, a China ele é o nosso maior parceiro comercial e a nossa energia ela é 90% limpa, de matriz limpa. E mesmo assim, o petróleo e o pré-sal continua sendo vital para a nossa economia e a Amazônia ela sofre com o desmatamento, mas ele acabou caindo em 2024. Mas, como eu disse, ainda tem desafios. O senhor acha, que esses dados eles nos ajudam a entender as forças ou a fraqueza do nosso país? Os dois pontos. Os dois pontos, porque a gente consegue visualizar a importância econômica do Brasil no cenário internacional quando você diz, olha, o 10º maior PIB é o do Brasil. Mas o que puxa esse PIB do Brasil? Esse PIB nosso, ele não é puxado pela industrialização, ele é puxado pelo agronegócio. Nós, historicamente falando, fomos e somos ainda grandes produtores agrícolas, né? Com os ciclos aí econômicos de cada tipo de cultura e que permanece até hoje, né? E não somente na perspectiva agrícola, mas também de minérios, de outras bases para a indústria internacional, né? Para a indústria mundial. Então, isso mostra a importância que o Brasil tem no cenário internacional. O que precisamos fazer é trazer melhorias para que isso se reverta de repente em avanço tecnológico para o nosso país. Ainda não temos um avanço tecnológico significativo. É importante lembrar que hoje a floresta amazônica ela vem sofrendo cada vez mais o desmatamento, sobretudo pela questão do garimpo ilegal. Tá? E aí é preciso lembrar que esses minérios que são oriundos do garimpo ilegal, eles não ficam no Brasil, eles vão para atender a demanda externa. Então tudo isso meio que acaba prejudicando o desenvolvimento de políticas ambientais, a gente acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento até mesmo econômico do Brasil por não ter uma industrialização. Hoje você falou um assunto interessante, olha, nós produzimos energia limpa. E aí nós temos agora o que? Cada vez mais a inserção de veículos elétricos no Brasil, veículos elétricos que não foram produzidos por indústrias brasileiras. Nós não temos hoje uma indústria automobilística genuinamente brasileira. Tá? E aí, se anteriormente tivemos lá a entrada no Brasil, principalmente com o governo de JK, dos militares, da indústria automobilística internacional, hoje você está vendo cada vez mais o crescimento de indústria automobilística aqui no Brasil, do mercado chinês, né? Com os carros elétricos aí cada vez mais chegando e se popularizando no Brasil.
Certo. Desculpa interromper, Sofia, antes de você fazer sua pergunta. Eu queria perguntar se os nossos produtos, eles são valorizados, porque, ao meu ver, eu acho que acredito que a exportação aconteça mais do que a importação, certo? Sim. Aí eu queria saber se nossos produtos são valorizados dentro do nosso país, porque por conta da demanda crescente de fora. É complicado. Por exemplo, hoje, se você pega qualquer produto eletrônico que a gente tem aqui, eles não são produzidos, ou a maior parte dos componentes dele não são produzidos aqui no Brasil. Eles acabam vindo de países, por exemplo, como a China. Hoje, se você pega um aparelho de celular, a maior parte dos componentes eletrônicos desse aparelho, eles são produzidos na China. Em algumas situações, o aparelho ele é montado na Zona Franca de Manaus, né, para ter uma taxação de imposto um pouco menor ali, e gerar uma mão de obra no Brasil. Mas isso cada vez mais tem sido prejudicado com o e-commerce, né? Hoje você tem a possibilidade de comprar diretamente de um fornecedor chinês, né? Anteriormente, se a gente for pensar há 2, 3 anos atrás, essa compra demandava um bom tempo para chegar ao Brasil. Hoje a gente tem cada vez mais o processo sendo acelerado, né? De produtos estrangeiros chegando no Brasil, tanto que tivemos a famosa taxa da blusinha, né, que foi colocada aí justamente como uma forma de você tentar blindar a economia do Brasil em relação aos produtos chineses, né, que chegam no mercado com preço muito mais competitivo do que o produto que é produzido no Brasil, né? Entendo. Então, professor, relacionado a isso, a questão da industrialização e essa disputa entre Estados Unidos e a China, o senhor acha que o Brasil tem alguma independência entre essa disputa? Olha, a gente fala que temos uma independência hoje em relação à disputa entre Estados Unidos, a China ali, não dá, porque hoje o Brasil ele depende da economia externa. Então nós precisamos vender os nossos produtos para o mercado externo. Nós precisamos vender ou para a China, ou para os Estados Unidos, ou a União Europeia. Um exemplo claro disso é o preço do frango. Nós somos grandes produtores de frango, então quem é que compra o nosso frango? Os chineses. Se os chineses eles deixam de comprar o nosso frango, você vai ter o que no Brasil? O preço do frango despencando significativamente, que para a população brasileira é bacana. Okay? Mas para o PIB, né, o nosso produto interno bruto, para o agronegócio e tudo, é péssimo isso. Então há sim uma dependência. Hoje a gente fala muito do tarifaço, que ia prejudicar a economia do Brasil. Prejudicou? Sim, mas gradativamente ela tem sido substituída pelos chineses. Então, acho que a gente só está mudando de protagonismo, que é uma trajetória que vai acontecer naturalmente no cenário internacional, né? Hoje a gente vê a China rivalizando ali com os Estados Unidos para ver quem vai ter a hegemonia econômica, a hegemonia do poder político internacional. A própria inteligência artificial, ela tem demandado isso, né? Então você tem de um lado as grandes, né, empresas norte-americanas que detêm a tecnologia. Durante algum tempo o governo norte-americano tentou impedir que essa tecnologia ela pudesse ser utilizada pelos chineses, que não funcionou muito bem. A gente tem hoje a DeepSeek, né, que é a IA chinesa, entre outras aí, que estão entregando um resultado muito bom a nível de produção, a nível de inteligência artificial e competindo aí no mercado com os grandes norte-americanos. Ah, professor, mas a gente vai superar Google, OpenAI, Microsoft agora? Não. Vai demandar um pouco de tempo para que os chineses eles consigam superar isso. O Brasil vai conseguir desenvolver uma tecnologia para entrar nesse cenário internacional? Muito provavelmente não, porque historicamente nós temos uma tradição de produzir produtos agrícolas ou extração de minérios para vender para outras potências. Diria que também que tem um atraso. Sim, existe um atraso tecnológico aí. Até porque quem detém a tecnologia, ela controla. Ela não quer que outros países tenham acesso. Porque hoje a gente tem que pensar o seguinte, tecnologia está relacionada a poder. Na era da tecnologia. A era da tecnologia é poder. Poder econômico, é poder político, é poder cultural também, é poder relacionado até mesmo na dependência que você cria das pessoas hoje com essas ferramentas. Certo. Ainda relacionado à industrialização, que o Brasil, há um tempo atrás, durante o século XX, ele estava em um processo muito forte de industrialização, e nas décadas de 80 e 90 ele também teve passado por algumas crises. Por meio do nosso passado, o senhor acha que poderia ter influenciado alguma coisa para o que a gente é hoje em dia, por causa dos commodities, que a gente tem uma grande exportação de soja e minérios?
Aí é um ponto interessante. Se a gente for pegar, historicamente falando, os ciclos econômicos do Brasil, a gente não teve nenhum ciclo econômico industrial para atender a demanda externa. Então vamos cá recapitular. O nosso primeiro ciclo econômico é o do pau-brasil, que consiste em quê? Da extração da madeira da Mata Atlântica, né? Então já começamos o desmatamento lá atrás, lá no século XVI. Com esse desmatamento e a escassez da madeira, e aí implementa-se o quê? A cana-de-açúcar, na região nordeste do país, ocupando ali aquela lacuna que o pau-brasil foi deixando no litoral, enfim. E a gente tem a cana-de-açúcar para atender qual mercado? Foi o mercado interno? Não. Foi para atender o mercado europeu. Nós tivemos, tardiamente, né, o ciclo do ouro na região das Minas Gerais, né, do ouro, da prata, de algumas pedras preciosas também. E aí o que acontece? Esse ouro ele fica no nosso território? Não. Esse ouro vai para a Europa, né? Chega em Portugal, de Portugal para outros países da Europa. E aí começamos a ter o ciclo do café, né? Que aí você já vai vendo até mesmo o deslocamento econômico das regiões do Brasil, né? A gente começa na região Nordeste com o pau-brasil, a cana-de-açúcar, passamos para a região Sudeste, né? Com a extração ali do ouro, né? Na região das Minas Gerais, enfim. E aí, posteriormente, a gente tem uma permanência dessa região Sudeste, mas não somente com ouro agora, a gente amplia o leque. E aí você tem um café na região de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, ali o Espírito Santo. E isso demanda muito o quê? Atender o mercado externo. Não tem uma industrialização. A gente começa a ter uma industrialização no Brasil com o capital excedente do café. Então, os cafeicultores enriqueceram significativamente. A gente tinha mão de obra qualificada no Brasil, né? Porque no final do século XIX começam a chegar os primeiros imigrantes que já trabalharam em indústrias na Europa. E aí você tem um mercado interessante agora para começar a pensar em uma indústria no Brasil. Mas é uma indústria muito rudimentar, uma indústria que não tem como competir com os produtos, por exemplo, britânicos. Uma indústria que não tem como competir com os produtos norte-americanos. Tá? E aí, ainda dentro dessa demanda da gente entender o nosso processo de industrialização, é com Vargas que a gente tem a ideia de nacionalização, de criar ali as indústrias. É nesse contexto ali que Vargas ele vai conseguir criar uma indústria siderúrgica no Brasil, porque até então nós exploramos o minério, mas não transformamos ele em ferro. Então a gente vai ter a primeira indústria siderúrgica ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ali por volta da década de 40, né, no âmbito da Segunda Guerra Mundial. E aí depois é que você começa a ter essa ideia de nacionalização, de trazer indústria, de criar estatais, tudo isso com a ideia de que não, a gente precisa modernizar o Brasil. Só que a nossa modernização ela foi toda errada. A gente não teve um processo de modernização correto. Então, se você observa, o JK, quando ele sobe ao poder com o plano de metas, né, 50 anos em 5 ali, de crescer a economia do Brasil, o que é que ele faz logo de cara? Eu vou abrir o Brasil para a indústria internacional. Nós tínhamos montadoras de veículos brasileiras que não tiveram como competir com empresas do universo norte-americano, do universo alemão. Então, quando o JK chama a indústria automobilística internacional para o Brasil, entra ali naquele contexto a General Motors, né, que hoje a gente conhece como Chevrolet, entra a Volkswagen com uma linha de produção, com um poder de capital tão grande que você vai matar as outras empresas nacionais que produziam veículos. Então a gente começa gradativamente a ter um processo de industrialização cada vez do que de indústrias multinacionais entrando no Brasil, produzem e o capital não fica aqui. Porque o capital ela volta para o país de origem ou para os acionistas. Então, à medida que a gente foi modernizando, tendo cada vez mais indústrias estrangeiras, o capital não fica aqui. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, aqui na região Nordeste, se eu pegar aqui, por exemplo, a cidade de Feira de Santana, a gente tem várias empresas ali multinacionais. Você tem a Nestlé produzindo em Feira de Santana, você tem a PepsiCo produzindo em Feira de Santana, aqui, pertinho, a 300 e poucos quilômetros da gente. Mas o capital não fica aqui. Queria fazer uma pergunta ao nosso antigo ciclo da economia aqui no Brasil. Eu não lembro se foi na era Vargas, mas eu queria procurar entender, que eu não me lembro muito bem, sobre por que queimaram todo o nosso café. É interessante, porque a dinâmica de mercado é muito complexa, né? Então, o que aconteceu? Ali, diante do contexto já
da crise de 29, né, que ocorreu ali nos Estados Unidos, né, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a economia norte-americana despencou, isso vai impactar diretamente na economia internacional. Uma alternativa que o governo encontrou naquele momento para tentar manter o preço alto do café no mercado internacional é o quê? Eu vou comprar esse café do produtor, do cafeicultor, a princípio eu vou fazer o quê? Vou estocar, porque eu controlo a quantidade de saída de café para o mercado, para tentar manter o preço dele alto. E aí o que acontece nesse cenário? Os nossos armazéns eles foram ficando cada vez mais lotados de café, não tínhamos uma melhora no preço do café no mercado, a alternativa do governo foi o quê? Começar a queimar café para tentar manter o preço do produto no mercado internacional alto. Isso se dá somente por conta da crise de 29? Não, por conta da superprodução também que o Brasil teve. Então, de repente, você tem uma superprodução de um determinado item, é ruim, porque o preço dele cai significativamente. E quando o preço cai, não fica tão interessante para o cafeicultor produzir café. Entendeu? Por isso que foi essa ideia aí, de queimar o café, né? Que pecado, né? Queimar café. Ele é viciado em café. Pois é. Tem pergunta? Tem? Tem. Manda ver. Vamos lá, meninas. Ah, Vamos fazer uma reivindicação. O próximo podcast tem que ter um cafezinho aqui, viu? assim, a Laís falou no início do podcast já para introduzir as perguntas, de que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, Top né? 10. Só que mesmo assim a gente consegue, é visível a tamanha desigualdade que a gente tem. O senhor, Como é que o senhor explica esse como é que contraste? Você está falando, vamos lá, desigualdade social no Brasil. Sim. Sim. O capitalismo por si só, ele já traz a desigualdade. Eu acho que a gente não tem como evitar isso. O sistema capitalista, ele traz. Ele é financiado pela desigualdade, certo? De certa forma, sim. E aí, dentro dessa conjuntura, o que a gente vai observar no Brasil? Historicamente, a gente tem um país de proporções continentais, onde as políticas públicas nem sempre funcionam da maneira como deveriam ser. Tá? A gente tem acesso, historicamente falando, né, tivemos aí, durante muito tempo, um acesso ao ensino superior restrito a um grupo específico de pessoas, a uma classe específica de pessoas, além do que, historicamente, a gente não tem uma industrialização, a gente não tem uma mão de obra muito qualificada para determinados setores. Hoje é que a gente está começando a mudar esse cenário. Mas até então, se a gente pegasse, por exemplo, na década de 60, né, quando a gente tem lá JK entregando Brasília, quando a gente tem a industrialização ali, a nossa tecnologia, ela vinha de fora. Os carros vinham de fora. O rádio, ele era produzido fora do país e trazido para cá. Os primeiros eletrodomésticos, né, daquilo que a gente chama de linha branca, né, chegaram nesse período, começaram a se popularizar nesse período, mas nós tínhamos engenheiros elétricos para trabalhar nessas indústrias? Não tínhamos. Tínhamos que fazer o quê? Trazer esse pessoal de fora. Hoje é que nós, com as universidades, é que a gente está mudando um pouco essa dinâmica. Cada vez mais estamos tendo mão de obra qualificada. Certo. Eu queria perguntar para o senhor por que a nossa economia ela depende tanto de soja, minerais e de petróleo. Isso para o nosso país seria uma vantagem ou desvantagem? É complicado a gente traçar que é vantagem e desvantagem. Que se a gente não tivesse hoje esses 3 produtos que você falou, qual seria a nossa vantagem econômica? Como é que nós estaríamos no cenário internacional? Será que seríamos o 10º lugar? Será que teríamos uma importância econômica significativa por conta desses produtos que nós vendemos? Então, são perguntas que a gente precisa levar em consideração aí dentro desse contexto. Tá? Eu acredito que o fato do Brasil ainda estar voltado para a produção agrícola e extração, né, de alguns minérios aí, ó, do próprio petróleo também, isso está muito relacionado à nossa conjuntura histórica. Historicamente, o Brasil sempre produziu para atender as demandas externas. Entendeu? Geograficamente falando, o Brasil é um país de proporções gigantescas, continentais. Tá? Então, isso favorece muito o desenvolvimento do agronegócio, isso favorece muito o desenvolvimento da exploração do petróleo, né? E cada vez mais a gente vai ampliando essa exploração de petróleo, né? Então, hoje a gente tem aí a exploração do pré-sal, né? Em uma profundidade gigantesca, cada vez mais a gente tem comercializado o petróleo. A Petrobras é uma empresa de capital misto que cresceu significativamente. Então, na conjuntura atual, eu acho muito difícil a gente conseguir desvincular o Brasil
dessa dependência ainda do agronegócio ou até mesmo da exploração do petróleo. Certo. Nós sabemos que nós estamos vivendo na era digital e é muito importante um país ter tecnologia como os Estados Unidos e a China. Eu queria perguntar para o senhor qual a sua estimativa de tempo que você acha que o Brasil vai conseguir criar a sua própria tecnologia? A gente tem que pensar qual é o tipo de tecnologia que a gente está falando aqui. Então, se você me perguntar hoje, Rafael, a gente vai conseguir ter uma IA que vai competir com as norte-americanas ou a chinesa? Não. Nós não vamos ter, até porque o que acontece? Todo o intelectual, né, vou dizer assim, todo cientista, que eu acho que é o termo mais adequado aqui para a gente utilizar, que trabalha nesse campo de tecnologia, de inteligência artificial, de qualquer outro recurso, automaticamente ele não permanece no Brasil. A gente tem uma fuga desses profissionais para o mercado externo. Cérebros. Os cérebros, né, fogem. Até porque vão receber em dólar, em euro, vão morar fora, em países com estrutura de repente mais interessante para ele do que o Brasil. Condições melhores. Isso, e aí você acaba perdendo esses intelectuais. E hoje em dia, pra gente, isso é muito mais jogo, muito mais vantagem você comprar a tecnologia pronta que vem de fora do que você produzir ela. E aí, isso não é uma exclusividade do Brasil. Se a gente pega hoje, quais são as grandes empresas de tecnologia? Todas elas são norte-americanas, todas elas são oriundas do Vale do Silício. Se a gente pegar a corrida da inteligência artificial, a briga ali é a OpenAI, que está à frente, né? Ali nesse cenário internacional com o ChatGPT, que todo mundo tem acesso hoje, né? Na versão gratuita dele. E logo depois, alguns anos depois, né? Quase 2 anos depois, os chineses começaram a dar cara para bater. Mostraram que tem possibilidade de fazer uma inteligência artificial generativa. E aí você tem o DeepSeek, né? Que é aquele da baleinha lá. Entregando o mesmo patamar, muitas vezes, nas informações que o próprio ChatGPT produz. Então, você entrar no meio de uma briga de peixe grande é complicado, né? De um lado, a gente tem um mercado norte-americano, né? O Vale do Silício lá. Do outro lado, a gente tem uma China que vem cada vez mais se tornando tecnológica, digital, avançando significativamente para o futuro. Historicamente falando, o Brasil, entre aspas, ele sempre quis ser uma liderança regional. Você acha que hoje em dia ele conseguiria liderar a América do Sul? Já lideramos. Acredito que hoje lideramos a América do Sul. Hoje, se a gente for analisar na América do Sul, qual é o país que tem uma economia mais estável? Então, a Argentina, aqui do nosso lado, vem buscando se recuperar de uma crise econômica de anos ali, a rigor, né? Então, o Uruguai tem a sua população caminhando para cada vez mais uma população de pessoas idosas, né, acima de 60 anos, que historicamente falando são pessoas que não estariam aptas para estar ali no mercado de trabalho mais competitivo, né, industrial, tecnológico, enfim. Então, hoje sim, o Brasil é o protagonista, né, na América do Sul. Acho que não somente de hoje, acho que se a gente for pensar assim, desde a década de 70, 80, o Brasil já vem figurando como protagonista aqui na América do Sul. Você acha que com alguma recuperação do país da América do Sul, ele consiga, algum dia, não hoje, obviamente, mas conseguir bater de frente com o Brasil? É muito complicado a gente fazer projeções do futuro. Entendeu? Eu preciso Sabemos visualizar muito o passado, né? Sabemos do passado. O futuro é uma caixinha de Pandora, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, o Brasil se torna uma potência mundial aí. A gente não imagina que isso venha a ocorrer, mas pode ocorrer. Entendeu? Pode ocorrer. Então, dizer que algum outro país pode vir a superar o Brasil, pode também ocorrer. Depende de vários fatores ali. Vai que o país ele acha um minério interessante e um minério que para um recurso tecnológico ali novo ele é fundamental. Vai entrar muito dinheiro naquele país por conta daquele minério. Isso vai mudar significativamente a produção ali dele, né? A economia, né? O produto interno bruto daquele país. Então, é complicado a gente traçar um futuro assim, né? Mas eu acredito que ainda o Brasil fique nessa figura de protagonismo aqui na América do Sul durante um tempinho aí. Ainda relacionado ao Brasil ser um líder aqui na América do Sul, eu havia visto uma notícia na internet de que o Brasil tinha se superado em questão de endividamento. Estava mais endividado do que a Argentina. É verdade? Porque hoje em dia na internet a gente tem tanta informação que acabam não sendo condizentes com a realidade, né? Então,
Hoje a gente dizer, ó, o Brasil está mais endividado que a Argentina, mas a gente tem que saber como é que esse dinheiro está sendo empregado. Porque de repente você pode estar pegando mais dinheiro, mas você está honrando com o pagamento daquele financiamento. Então, necessariamente, você não está endividado. Você está pegando, mas está pagando. A economia cresceu? Beleza. Houve uma retração na economia? Não. Então, é ruim? Acredito que não. Certo. Então, acho que a gente tem que levar uma série de fatores ali em consideração, né? Entendo. Certo. Bom, nós temos o maior território da Amazônia, que é a maior floresta tropical do planeta. E a Amazônia, ela seria, tipo, uma oportunidade para o Brasil ou uma responsabilidade a mais? Os dois. Os dois. A gente está falando de um dos maiores biomas aí, né? Do mundo, que é a floresta amazônica, né? Uma floresta tropical, uma floresta que a gente tem plantas que podem ter utilização medicinal, na utilização de alimentos. A gente tem ainda insetos ali que não foram catalogados, não foram descobertos. A gente não sabe da potencialidade ali de inúmeras espécies, né? Que tem ali. Então, é uma responsabilidade tremenda. Não sabia dessa informação. Tem insetos, tem várias coisas ali que não foram catalogadas. É gigantesca, né, a floresta. A gente tem ali na floresta amazônica tribos, eu não vou dizer indígenas, né, porque eu acho que já passou, né, os nossos povos originários, né, os descendentes dos nossos povos originários ali, que pouco têm contato com o homem branco, que vivem praticamente isoladas ali na floresta amazônica. Então a gente tem uma possibilidade muito grande ali com a floresta amazônica. Sim. Ao mesmo tempo que isso gera uma responsabilidade. O maior problema nosso é que nós não temos um investimento em segurança para aquele tipo de bioma, de catalogação da vegetação, a gente não tem catalogação dos animais, dos insetos, enfim, e entender a potencialidade que ela pode dar para o país. Acho que a partir do momento que a gente reconhecer que ali existe uma grande possibilidade de potencialidade econômica, a coisa muda. Certo. Bom, podemos ser uma potência ambiental e, ao mesmo tempo, continuar explorando o pré-sal, o petróleo, etc. Sim. Acho que hoje existe uma forma de você trabalhar de forma consciente, na verdade, né? Explorando os recursos que a natureza ela te oferta e, ao mesmo tempo, conservando, né? Mas também, se a gente for pensar gradativamente, o petróleo como combustível fóssil ele vai ser substituído gradativamente. Hoje em dia, cada vez mais no Brasil, a gente está popularizando o uso da energia solar, que aí já não demanda tanto mais, por exemplo, de uma produção de hidrelétricas, né, ou de outro tipo de energia. Sim. Gradativamente, a gente já tem entrando no nosso mercado que os carros movidos a energia elétrica. Então, eu acredito que gradativamente a gente vai perdendo essa importância de explorar tanto o petróleo, até porque a dinâmica do mundo, né? Alguns países da Europa já sinalizaram que a partir de, não lembro agora o ano específico, né? Mas a partir de X anos ali, eles não vão mais produzir motores a combustão, serão somente motores elétricos. Então isso vai ocorrer muito mais de forma gradativa em países que a gente chama de primeiro mundo, né? E gradativamente o Brasil também vai aderindo a esse novo mercado consumidor, né? Olhando para a juventude atual, o que o senhor acha de quais são os desafios que o Brasil enfrenta para impedir que ele se equipare com os Estados Unidos ou a China para se tornar uma potência? É complicado a gente falar que o que impede o Brasil de se tornar igual aos Estados Unidos e à China, porque se a gente for analisar o processo histórico dos Estados Unidos, é um processo histórico que a gente tem uma colonização ali de povoamento, né? E também junto com a colonização de exploração. O Brasil não houve uma colonização de povoamento, nós tivemos uma colonização de exploração. O foco era sempre explorar. E você não consegue desvincular isso rapidamente. E aí, só para vocês terem noção do que a gente está discutindo agora, observe bem, quais são os países que tiveram colonização de povoamento aqui na América? A gente pode dizer o quê? Estados Unidos, Canadá. Os demais países foram de exploração. Quais são os países que hoje a gente considera na América primeiro mundo? Estados Unidos e Canadá. Os outros não são por quê? Porque foram o tempo todos voltados para exploração. Então isso vai demorar um bocadinho de tempo para a gente dizer, olha, o Brasil vai superar, o Brasil vai crescer, vai superar os Estados Unidos. É impossível? Não é. Temos potencial? Temos. Agora precisamos
ter um foco, precisamos investir em educação. E quando eu falo investir em educação, não é somente investir no ensino superior, que é a ponta da lança. A gente precisa investir em educação básica de qualidade. Que a partir do momento que você tem uma educação básica de qualidade, eu dou a base para que esse adolescente ele entre no ensino superior e a partir daí ele consiga desenvolver premissas básicas, que ele consiga desenvolver tecnologia, que ele consiga desenvolver um pensamento científico. Hoje, a nossa educação básica ela não incentiva o jovem a ser cientista, não incentiva o jovem a ser pesquisador. Nós incentivamos o jovem a empreender, a entrar no mercado de trabalho, mas não falar, poxa, você quer ser cientista? Você quer pesquisar sobre as possibilidades de um novo fármaco? Então, ainda estamos pecando nisso. Acho que quando a gente começar a mudar e entender que é a educação básica que vai mudar o país, a coisa vai andar. Vou passar uma pergunta, Sofia, para poder linkar. Certo. E para fechar, com uma última pergunta. O que a história do Brasil ensina como lidar com as crises econômicas e políticas atuais? Bastante. Diga os dois tópicos. Eu acho que a história ensina muito, né? Eu acho que a história é o primeiro princípio que a gente precisa observar da história aprenda com os erros do passado. Opa, olhei aqui, errei. Posso repetir esse erro? E tem uma frase que a gente brinca bastante, né? O maior erro de Napoleão Bonaparte foi invadir a Rússia durante o inverno. Ele caiu, ele perdeu por conta dos russos. Aí, historicamente falando, o Hitler ele foi um péssimo aluno de história porque ele cometeu o mesmo erro. Ele vai invadir a Rússia durante o inverno e a partir dali começa a derrota da Alemanha nazista, né? Então, é importante a gente observar, opa, onde foi que eu errei? Pô, isso aqui historicamente me prejudicou. Então, olha, quando a gente tem o ciclo do café, a gente tem lá a figura do Barão de Mauá, o cara visionário, querendo industrializar o Brasil, o cara que traz a ideia de construir ferrovias, né, pelo país e tudo, mas o projeto não vai para frente. E aí, qual foi o grande erro do Brasil? Nós não temos uma malha ferroviária. Nós temos o transporte mais caro de produtos, que é o rodoviário. Diferentemente de países na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, que você vê que é todo cortado com a malha ferroviária. Então você utiliza as ferrovias para transportar isso, torna o frete mais barato. E nós erramos historicamente isso e permanecemos no mesmo erro, porque não há um projeto de governo de você levar via marítima, né, para o litoral brasileiro, de você transportar as mercadorias via ferrovias, porque vamos fazer de ferrovia, ou de ferrovia não, desculpe, de rodovias. Então, no episódio de hoje, nós concluímos que o Brasil ele tem grande influência, grande potência econômica e geopolítica, mas ainda enfrenta os desafios que citamos, como a dependência de commodities e a desigualdade e pressões ambientais. Seu verdadeiro poder depende da capacidade de transformar os recursos em desenvolvimento sustentável e influência global. Com isso, nós fechamos o nosso episódio. Professor, agradeço muito a sua presença. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho que passar rápido aqui, senão a gente ficava batendo papo a tarde toda, né? Só faltou o cafezinho. Esqueci de te recepcionar com esse café que você... No próximo recepção com café. Bom, foi isso, meus caros ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio e até mais.